Hello, good evening. Boa noite a todos. We continue our studies on the Bible, God's amazing word. Continuamos nosso estudo na Bíblia com a palavra maravilhosa de Deus. The Bible is really God's amazing word. A Bíblia realmente é a palavra maravilhosa de Deus. It is God's love letter to mankind. É a carta de amor de Deus para a humanidade. It tells us that God is a God of love. Diz-nos que Deus é um Deus de amor. Here in God's word, He has revealed Himself, He has made known Himself. Na palavra de Deus, Deus se mostrou a Ele mesmo, se revelou a Ele mesmo. It's so amazing. That's why someone said, I have read many books, but the Bible reads me. É maravilhoso. Alguém uma vez disse que eu já li muitos livros, mas a Bíblia lê a mim. Now, we have been talking about God's revelation. Portanto, temos falado acerca da revelação de Deus. There is God's general revelation, Tem a revelação geral, and that's God has revealed Himself, God has made Himself known to people through His creation and through the conscience He has given us. é Deus se revelando para nós através da sua criação e da consciência que Ele nos deu. And then there is God's special revelation, and that's through His Word, written Word that He spoke to people, and then the Word that became later on, the Word became flesh in the person of Jesus Christ. E também tem a revelação especial, que é a palavra do Senhor, que mais tarde também a letra, o verbo que foi o verbo que se fez carne, que é o Senhor Jesus Cristo. So when we talk about Bible, it comes from the word called biblion. Biblion means a roll or a scroll. Quando falamos da palavra Bíblia, falamos de uma palavra chamada Biblion, que vem de um rolo, que significa rolo. Because in the olden days, people used to write and then they used to scroll that document. Porque antigamente as pessoas elas escreviam, depois enrolavam esse documento. The Bible is not just a one book, but it's a library. A Bíblia não é somente um livro, mas sim uma biblioteca. It has two parts. Está dividido em duas partes. We call it Old Testament and New Testament. Chamamos de Testamento Antigo e o Novo Testamento. And our New Testament is hidden in the Old Testament. E o nosso Testamento Novo está escondido no Antigo Testamento. And our Old Testament is explained in the New Testament. E o Testamento Antigo é explicado no Novo Testamento. But it has one message, Mas tem uma mensagem. and it's the message of God's love. E essa mensagem é amor de Deus. The main figure, central figure, is Jesus Christ. A personagem principal é Jesus Cristo. And the theme is someone is coming, someone has come, and someone will come again.
e o objetivo é alguém que ia vir, alguém que veio e alguém que há de vir. In the Old Testament, No there Antigo was a Testamento preparation of Jesus is coming, and it was teaching someone is coming, Messiah is existe, coming. no Antigo Testamento existia uma preparação para Jesus Cristo, onde anunciavam que o Messias havia de vir. In the gospel, we see, yes, he has come. There we see his birth and what he has done, his teaching, what he has done on the cross. E no Evangelho nós conseguimos ver o seu nascimento, aquilo que ele fez, o seu ensino, o que aconteceu na cruz. And then in the book of Revelation, we see he's coming again. E no livro do Apocalipse nós vemos que ele voltará de novo. It is God's word over and over we see. And the Lord said, and God said. É a palavra de Deus, nós vimos sempre, e Deus disse. As I said, that the Bible is a library. Como eu disse, a Bíblia é uma biblioteca. Here we see law, how we should live. Aqui vimos lei, como temos que viver. How can our life could be safe and healthy? Como a nossa vida pode ser salva e ser saudável. Because laws are made to protect us, not to punish us. Porque as leis foram feitas para nos proteger, não para nos julgar. Laws are made to make our life happier, easier, safer. As leis foram feitas para fazer nossas vidas felizes, fácil e felizes, fácil. This universe runs on laws. Esse universo é percorrido com a lei. And that's why God gave us his laws. Foi por isso que Deus nos deu as suas leis. Then we see history. Depois vemos história. Then we see poetry, or we call it wisdom literature. Depois vimos poesia, ou falamos de literatura poética. Then we see major prophets. E vimos maiores profetas. Major prophets, we call them major because their writings are longer. All the prophets are the same, they are at the same level. No one is higher or no one is at the lower level. Okay. All God's servants are equal. Chamamos de profetas maiores, por quê? Porque não existe um nível, todos os profetas são iguais, mas essa ordem de ideia é simplesmente para falar dos livros que eles escreveram. Alguns profetas escreveram livros maiores, outros escreveram livros menores, mas não significa que existe uma diferenciação entre profetas. Todos os profetas são iguais. But we call them major because their writings are longer. Chamamos esses profetas de maiores porque as suas escrituras são longas. And then we have minor prophets, their writings are shorter. Depois temos profetas menores, são aqueles que as suas escrituras são poucas, são curtas. So there were prophets who were asking people to come back to God. When the people have gone away from God, they have drifted away from God. Portanto, existiam profetas que estavam a dizer para as pessoas voltar, chamavam as pessoas de volta para Deus. Assim que as pessoas se desviassem, os profetas traziam de novo as pessoas de volta para Deus. And the prophets were also speaking about future, what is going to happen. E os profetas também anunciavam acerca do futuro, sobre aquilo que ia acontecer, aquilo que havia de vir.
For example, Isaiah the prophet spoke what was going to happen 750 years after he spoke. Por exemplo, o profeta Isaías profetizou algo que podia acontecer depois de 700 anos depois dele profetizar. He said, Virgin will conceive. Sorry, Dr. Charles? A virgin will conceive Ele and disse give que birth, yeah, to Messiah. uma virgem podia conceber o Messias. For example, Por exemplo, Isaiah spoke about the crucifixion of Jesus Christ. o Isaías também falou da crucificação de Jesus Cristo. For example, Zechariah the prophet said that Jesus will go to Jerusalem riding on a donkey. Por exemplo, o Zacarias disse que Jesus Cristo podia entrar em Jerusalém andando sobre um jumento. So the prophet God used to give people the message so that they turn back to God, and also they spoke about future. Por entanto, os profetas eram usados para anunciar a mensagem do Senhor, para que as pessoas que estivessem no pecado pudessem ser resgatados e também serem anunciados o futuro. And then we see New Testament, and in New Testament we have Gospels. Portanto, vimos também o Novo Testamento e no Novo Testamento temos evangelhos. And the Gospel focus on the birth of Jesus, the teachings of Jesus, the miracles of Jesus, E o evangelho está focado com o nascimento de Jesus Cristo, com os ensinos do Senhor Jesus Cristo e os milagres do Senhor Jesus Cristo. and then he talks about the crucifixion and resurrection of Jesus. Depois ele fala acerca da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. In the Old Testament, we have history, books, there are 12. In the New Testament, we also have history, and that's the book of Acts. No Antigo Testamento nós tínhamos livros de história e outros livros, assim também como nós temos no Novo Testamento, temos livro de história. Then we have letters. Depois temos cartas. There are letters Paul has written, and also some other have written, like James, like Peter, like John. Temos cartas que o apóstolo Paulo escreveu e também temos outras cartas escritas, por exemplo, por João, por Tiago, por Pedro. And it speak about what Christ has done for us, and now when we receive Jesus, how we need to live, what should be our behavior. Fala acerca de o que Jesus Cristo fez por nós e quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, como é que nós podemos nos comportar. So the letters focus on our belief and our behavior. Portanto, as cartas falam acerca das nossas crenças e do nosso comportamento. And then the last book is the book of Revelation that speaks about the second coming of Jesus Christ. E o último livro é o livro de Revelação, que é Apocalipse, que fala acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. So this is God's amazing library. Isto é a biblioteca maravilhosa de Deus. What is so special about the Bible? O que é tão especial sobre a Bíblia? Of course, the Bible is special because it's the Word of God. É claro que a Bíblia é especial porque ela é a palavra de Deus. When there is a famous person
And if he has said something, people quote his word for many, many years. Por exemplo, nós temos a palavra do Senhor e são palavras que foram contadas já por muitos anos. For example, uh, people still quote that, uh, oh, Winston Churchill said, never give up, never give up, never give up. Por exemplo, as pessoas até hoje citam palavras como nunca desista, nunca desista, nunca desista. That's what they say. Winston Churchill said. He was the Prime Minister of England. Por isso que o Winston, a igreja diz que era uma igreja de Inglaterra. So people like to quote, people like to say the words great men and women have spoken. As pessoas gostam de citar, gostam de contar, dizer que essa palavra, segundo a grande mulher ou um grande homem disse. Their words might be just common, just average, just maybe some common people have said the same thing, but since they are famous, that's why people like to quote their words. Algumas palavras podem ser semelhantes, podem ser comuns, e as pessoas também podem ser pessoas normais. And it becomes very special for many people. Those sayings, those words, those quotations become very special. E essas palavras, essas citações, essas cotações tornam-se tão especiais. Now, here, the word of God is very special because it's God's word. Portanto, aqui, a palavra de Deus é muito especial porque é a palavra de Deus. God's word is active and alive. A palavra de Deus é ativo e está vivo. It's never dead. E nunca está morta. The word of God is as alive as it was when it was written, when it was spoken. A palavra de Deus está viva desde que foi escrito, desde que foi falado. The word of God is powerful. A palavra de Deus é poderosa. It has power to change lives. Tem poder para transformar vidas. It has power to bring comfort. Tem poder para trazer conforto. It has power to bring change in people's life. Tem poder para trazer mudança na vida das pessoas. The word of God is really powerful. A palavra de Deus, a palavra de Deus é realmente poderosa. Then we learned the word of God is like fire. It purifies. Depois aprendemos que a palavra de Deus é como fogo, é como fogo. Ela purifica. The word of God is like hammer. It breaks things and make things in our lives. A palavra de Deus é como um martelo. Ela quebra coisas e fabrica coisas em nossas vidas. There are certain things that must be broken in our lives. Existem certas coisas que devem ser quebradas nas nossas vidas. And then not only the word of God break things, but he also makes things in our lives. E a palavra de Deus não somente quebra coisa, ela também fabrica, ela também faz coisas em nossas vidas.
And the Word of God is like a mirror that helps us to see things in our life. A palavra de Deus é como um espelho que nos ajuda a ver coisas em nossas vidas. The Word of God is like seed that produces fruit. A palavra de Deus é como sementes que produzem frutos. It's like a water that cleanses us. Compara-se com uma água que vem até nós, que vem até nós. The Word of God is like a lamp that shows the ways, the path of life. A palavra de Deus é como uma terra que mostra, e a palavra nos indica, mostra-nos caminho da vida. The Word of God is like rain that refreshes the soul. A palavra de Deus é como uma chuva que refrigera a alma. The Word of God is like a sword that helps us to defend against the enemy of our soul. A palavra de Deus é como uma espada que nos ajuda a nos defender contra os inimigos da nossa alma. The Word of God is like food that bring nourishment, spiritual nourishment. A palavra de Deus é como uma comida, como um alimento que traz conhecimento. Alimento espiritual que traz conhecimento. Word of God, God breathed. It means when we talk about the Word of God is inspired, it means God breathed His Word. A palavra de Deus nos inspira. It teaches us what is right. E ensina-nos o que está certo. It rebukes us and tell us what is not right. Nos repreende e nos diz o que não está certo. It corrects us and tell us how we can be right. What is the right thing to do? Nos corrige e nos ensina o caminho correto e nos diz qual é a coisa correta a se fazer. And then it keep on training us, keep on teaching and training us to do the right things. Depois, continua nos treinando, continua nos treinando para fazermos coisas certas. Let's talk about the structure of the Bible. Vamos falar acerca da estrutura da Bíblia. We know the Bible has two parts. Nós sabemos que a Bíblia está dividida em duas partes. What are those parts? Quais são essas partes? The Old Testament and the New Testament. O Testamento Antigo e o Novo. The Bible was written over a period of 1,500 or 600 years. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. 40 different authors wrote God's Word. 40 diferentes autores escreveram a palavra de Deus. They were all different. Eram todos diferentes. They had different backgrounds. Tiveram backgrounds diferentes. Some were shepherds, some were political leaders, Alguns eram pastores, alguns eram líderes políticos, some were kings. alguns eram reis. The Word of God was written in three continents: A palavra de Deus foi escrita em três continentes: Asia, Africa, Ásia, and África Europe. e Europa. Ásia, África e Europa. It was written in three languages: Foi escrito em três línguas: Hebrew, Greek, hebreu, and Aramaic. grego e amárico.
It has different style of writing. Tem formas diferentes de escrever. Poetry, Poesia, law, leis, prophecy. profecia. It's just amazing. É maravilhoso, But still, it's one book. mas é o mesmo livro. Now we are going to talk about how can I believe that the Bible is true? Agora vamos falar acerca de como eu posso acreditar que a Bíblia é real. It's very, very important question. É uma pergunta muito importante. How can I believe that the Bible is true? Como eu posso acreditar que a Bíblia é real? And I think this is very important question to us, not to blindly believe everything, but to ask these kind of questions. Nós não podemos simplesmente crer em tudo, mas temos que também questionar e aprender a fazer essas perguntas. The first thing we learn, the Bible speak honestly about its heroes. Primeiramente, aprendemos que a Bíblia fala honestamente dos seus heróis. No, people don't like to speak about the mistake of their heroes, the flaws and the faults of their heroes. As pessoas não gostam de falar dos erros das caídas dos seus heróis. And if you talk somebody's, bad things about somebody's heroes, champion, they get mad. E se falar alguma coisa, se falar mal de herói ou de algum campeão, outras pessoas podem ficar chateadas consigo. But Bible speak honestly about its heroes. Mas a Bíblia fala honestamente acerca dos seus heróis. Bible speak about sins of Abraham, A Bíblia fala de pecados de Abraão, David, David, Peter Pedro, denied Jesus. negou Jesus Cristo. Peter said, I don't know Jesus. Pedro disse, eu não conheço Jesus Cristo. These people Essas were pessoas, really heroes. They are heroes in the Bible. essas pessoas são heróis da Bíblia, But they were also human beings. mas também eram humanos. And Bible doesn't hide um, their their weaknesses. Yes, E Bible a Bíblia speak não about esconde a their sua, strength, e a Bíblia não esconde a sua fraqueza, but they were also human beings. mas também eram humanos. That's why I believe that the Bible is true. Por isso que eu acredito que a Bíblia é real. The one who speak honestly, generally speaking, if a person speak honestly, we can believe that person is telling the truth. Aqueles que falam honestamente, nós acreditamos que eles falam a verdade. Simple principle. Vocês sabem os princípios simples. And if a person is telling us the lie, sooner or later we will say that, no, we cannot trust that person. He tell us lies. E se a pessoa fala uma mentira, cedo ou tarde, nós vamos dizer não, nós não confiamos nessa pessoa. The Bible speak honestly about its heroes.
A Bíblia fala honestamente acerca dos seus heróis. Number two, God preserved his word. Número 2, Deus preservou sua palavra. That's why Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. O céu e a terra passará, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Another thing is that the Bible has an amazing order, an amazing unity. E outra coisa, a palavra tem uma ordem maravilhosa e uma unidade maravilhosa. 40 different author wrote God's word. 40 autores diferentes da palavra de Deus. During the lifespan of 1,600. Num tempo de vida de 1600 anos. Many of them had never met each other Muitos deles nunca conheceram um ao outro, because they were born and live at different times. porque eles nasceram e viveram em tempos diferentes, In 3 different continents, em 3 continentes diferentes, in 3 different languages, em 3 línguas diferentes, but still it's one book. mas ainda é um único livro. And the first book of the Bible is related to the last book of the Bible, correlates to the last book of the Bible. E o primeiro livro da Bíblia está relacionado ao último livro da Bíblia. For example, in the first book of the Bible, God created heaven and earth. Por exemplo, no início, no primeiro livro da Bíblia, Deus criou o céu e a terra. In the last book of the Bible, God is creating new heaven and new earth. E no último livro da Bíblia, Deus está criando nova terra e um novo céu. In first book of the Bible, sin came. No primeiro livro da Bíblia, o pecado veio. In last book of the Bible, no more sin. No último livro da Bíblia, não há mais pecado. In first book of the Bible, because of sin, suffering came, sorrow came, death came. No primeiro livro da Bíblia, por causa do pecado, veio a morte, veio a doença, veio a angústia. Last book of the Bible, no more sorrow, no more suffering, no more death. No último livro da Bíblia, não há mais sofrimento, não há mais morte. First book of the Bible, because of sin, curse came. No primeiro livro da Bíblia, a maldição veio. Last book of the Bible, no more curse. O último livro da Bíblia, não há mais maldição. You see here how the first book is related to the last book of the Bible. Estão a ver aqui como o primeiro livro está relacionado com o último da Bíblia? There is order in God's word. Há ordem na palavra de Deus. Things are not jumping here and there. As coisas não estão saltando daqui para ali. There is coherence, there is coordination, there is wonderful, clear communication. Há coordenação, há uma comunicação, a obediência à comunicação clara. The Bible is open to examination. A Bíblia está aberta para examinação. If you challenge some other religious book, people get so mad. Se você tentar desafiar um outro livro religioso, as pessoas ficam muito frustradas. It's not. Bible is open to scrutiny. A Bíblia está aberta para questões.
Because the Bible defends itself. Porque a Bíblia se defende a si mesmo. Someone came to one preacher, his name is Charles Spurgeon, Alguém foi para Richard, o nome dele é Charles Spurgeon, and he said, "We must defend the Bible. Charles, we must defend the Bible." e disse que nós temos que defender a Bíblia. And Charles Spurgeon said, "What are you talking about? It is like saying that we must defend a lion." E o Charleston disse: o que estás a dizer? É como se fosse que alguém tem que se defender. We cannot defend a lion. Just open the cage and the lion will defend itself. É que nem ele, o Charleston disse: ninguém pode defender um leão. É só abrir a gaiola, o leão vai se defender por si mesmo. And it's the same thing with the Word of God. The Word of God will defend itself. É a mesma coisa com a palavra de Deus se defenderá sozinha. The world history proves the truth of the Bible. A palavra é para falar acerca da verdade da Bíblia. There are so many things mentioned in the world history, and there are also those things are mentioned in God's Word. Tem muitas coisas falando na história do mundo e também tem muitas coisas falado na palavra do Senhor. And there are so many mentioned in the Bible, so we can check those things. Are those things mentioned in the history of the world? Tem muitas coisas mencionadas na história da Bíblia. Nós temos que verificar se é que essas coisas estão realmente mencionadas. Tem a ver com a realidade. So, if we don't find the evidences of the things mentioned in the Bible, in the world history, we can have question marks about the truthfulness of the Bible. Se nós não encontramos evidências na Bíblia e fala acerca do mundo, nós podemos ter questões e criticar acerca da evidência. For example, the Bible speaks about the universal flood. A Bíblia fala acerca do dilúvio. And it is also mentioned in many other ancient literature. E também está mencionado em muitos livros dos nossos antepassados. For example, we find that there was a famine and there was a man called Joseph who gave advice to Pharaoh to store food for 7 years because the next 7 years will be famine. Por exemplo, tinha um homem chamado José, que deu um conselho para um outro homem a dizer que haverá fome durante 7 anos. And now they have found a clay tablet, and on that clay tablet, it was found from the tomb of a rich woman in Yemen. E foi descoberto uma tábua na campa de uma mulher rica. And on that clay tablet, it is written that the woman went to Egypt to buy grain from the man called Joseph. E diz que naquela tábua que a senhora foi comprar no Egito um grain de um homem chamado José. Then we see about the existence of Jesus. We find the Bible speak about Jesus, and the same thing we find in world history has mentioned about Jesus.
E depois vimos acerca de Jesus Cristo, o que a Bíblia fala acerca de Jesus Cristo, e também vemos as evidências do mundo. Roman history, Jewish history, Certo? Greek history. Podemos encontrar Jesus Cristo na história romana, na história grega. All of them speak about the resurrection of Jesus Christ. Na história dos judeus, e todos eles falam acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Even the signs prove the truth of the Bible. Mesmo acerca de sinais através dos frutos da Bíblia. For example, in Isaiah 40, verse number 22, it speaks that God sits on the circle of the earth. Por exemplo, em Isaías diz que Deus sentou no círculo do mundo. The earth is hanging in space. We find that in Job chapter 26 and verse number 7. Diz que a terra está suspensa no céu. Podemos ver isso no livro de Jacó. And the scientists discovered these things later, much later, while the Bible has written all these things long ago. E os cientistas descobriram isso mais tarde, enquanto a Bíblia foi escrita anos atrás. Isn't that amazing? Isso não é maravilhoso? There are prophecies that prove the truth of the Bible. Há profecias que provam, que evidenciam a verdade da Bíblia. 125 years, it was mentioned there will be a Persian king, and he was even mentioned by name. His name is called Cyrus. He was mentioned by name. 125 anos, havia um rei da Pérsia que nasceu e ele mesmo foi mencionado pelo seu nome. O nome dele era Cyrus. And it happened exactly after 125 years. There came, a Persian king was born, and his name is Cyrus. E realmente veio acontecer, depois de 125 anos da profecia, nasceu um rei em Pérsia chamado Cyrus. What about the prophecy that were told about Jesus Christ? E que tal a profecia que mencionou Jesus Cristo? It was 500 years before Jesus' birth. It was told that Jesus would be born in Bethlehem. Era 500 anos atrás, antes de Jesus Cristo nascer, foi mencionado que Jesus Cristo ia nascer em Belém. And the interesting thing is, Mary was living in Nazareth. E a coisa mais interessante é que a Maria vivia em Nazaré. But it happened, Mary and Joseph had to go to Bethlehem, to their native town, to register themselves for taxation. E aconteceu que José e Maria tiveram que ir para a cidade para registrar, para Belém, para se registrar para pagamentos de taxas. And it happened that while they were there in Bethlehem, Jesus' birth took place. E aconteceu que, enquanto eles estavam lá em Belém, Jesus Cristo acabou nascendo. Isaiah 9:9 says that Jesus would enter Jerusalem riding on a donkey. Isaías 9:9 diz que Jesus Cristo iria entrar em Jerusalém em cima de um jumento. And it happened exactly the way it was told. 500 years before it was told, exactly the way it happened. E aconteceu a mesma forma como foi dito foi predito na Bíblia. It was told, Zechariah 11:12, that Jesus will be sold, betrayed for 30 pieces of silver. Em Zacarias 2, foi profetizado que Jesus Cristo podia ser vendido por 12 pratas.
moedas de prata. Judas Iscariot sold Jesus for 30 pieces of silver. Judas Iscariote vendeu o Senhor, vendeu Jesus Cristo. Isn't that amazing? Isso não é maravilhoso? And it was not that 5 days before it was told or 5 months before it was told. We are talking about 500 years. Isso não foi dito há 5 dias atrás ou um mês atrás. Estamos a falar, foi dito 500 anos antes, 500 anos atrás. All those prophecies that have been fulfilled Todas essas tells profecias us que foram the cumpridas truth of the Bible. têm a verdade da Bíblia. The Bible is just an amazing book. A Bíblia é um livro maravilhoso. It has power to change lives. Tem poder para transformar vidas. There was a tribe, they were cannibals. Existiam tribos, existiam canibais, Missionary went there and they preached the missionários foram lá, gospel. They pregaram o shared God's evangelho, word. partilharam a palavra de Deus. Their lives were changed. E a vida dessas pessoas foram transformadas. They were not cannibal anymore. Eles não eram canibais. Mas, After some time, some American soldiers went to that island. depois de algum tempo, os soldados americanos foram para aquela terra. And one young man was reading God's word, was reading the Bible. E um jovem estava lendo a palavra de Deus. And the soldier said, "What are you reading, my friend?" E o soldado disse: "O que estás a ler, meu amigo?" And that young man said, "I'm reading God's word. E aquele jovem disse que eu só leio a palavra de Deus. This word has changed my tribe, my people. We used to be cannibals. Essa palavra trocou a minha vida, a minha tribo. Nós éramos canibais. And that American soldier said, "Oh, I don't believe in this Bible anymore." E aquele soldado americano disse: "Oh, eu não acredito nessa Bíblia." And that young man said, "Whether you believe or not, I fully believe. If I had not believed, if the Bible has not changed my people, E aquele jovem disse: "Eu acredito. E se a Bíblia, porque a Bíblia me transformou e transformou a minha tribo. Imagina que se não, ela não tivesse transformado a minha tribo, if the Bible has not changed my people, you might have been in my plate for my dinner this evening." se a Bíblia não tivesse transformado a mim e minha tribo, você estaria no meu estaria no meu prato essa noite e no meu jantar. How can I believe that the Bible is true? Como posso acreditar que a palavra de Deus é real? Que a It Bíblia é has real? power to change lives. Tem poder para transformar vidas. And I pray E eu oro that it would bring change in many lives over in Mozambique. queria trazer transformação em muitas vidas em Moçambique. This word would change people's lives who are bound by Satan. Essa palavra vai mudar a vida de pessoas que estão amarradas por Satanás.
This word has power to change people and set them free from witchcraft. Essa palavra tem poder para transformar pessoas e libertar da bruxaria. And that's why we need to teach and preach God's word more and more. E é por isso que temos que pregar e ensinar a palavra de Deus cada vez mais. So I stop here and we will continue. How can I believe that the Bible is true? Portanto, paro aqui e continuaremos em como posso acreditar que a palavra de Deus é real. Please write the summary of that Por lesson favor, escreva o sumário dessa lição and also add your own notes e adicione sua nota também. and reads a book or two on this subject about the Bible. E faça a leitura de um ou dois livros acerca da Bíblia. Do some extra study. Faz um estudo adicional. That's why I always say, don't just study, don't just be part of this Bible school just to get the piece of paper certificate. Portanto, eu sempre digo, não faz parte dessa escola, estudo bíblico, só para ter um pedaço de papel. Have this aim, have this passion that I want to learn God's word more and more, not just for the sake of getting piece of paper. Tenho essa paixão de que eu quero estudar e aprender a palavra de Deus mais e mais, e não somente para ter um certificado. Have this desire to know God more and more through His word. Tenho o desejo de aprender, conhecer a Deus cada vez mais através da palavra. Have this desire to love God more and more through His word. Tenho um desejo de amar Deus cada vez mais através da sua palavra. Have this desire that I want to serve God more and more as I read God's word. Que eu tenho o desejo de querer dizer que eu quero servir a Deus cada vez mais, cada vez que vou ler a sua palavra. As I teach God's word wherever I am, as a student, at my job, in any place, I want to teach God's word more and more. Tenha o desejo de aprender cada vez mais que você vai estudar a palavra, vai aprender em qualquer lugar, como um estudante. Tenha desejo de aprender cada vez mais a palavra de Deus. God bless you. Deus te abençoe. Dr. Manuel, would you kindly close us with prayer? Amen. Father in heaven, we thank you, God, for this wonderful lesson, Father. We thank you, God, for the gift of life. We thank you, God, for your knowledge, Father. Father, continuing empowering us with your knowledge, continuing keep equipping us, Father. We give our lives to you. We surrender our lives to you, Father, and we ask you. We please ask you, Father, to continue to protecting us and protect other students, Father. We give our lives in your hand. We leave our lives in your hand, and we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. God bless you, Dr. Manuel. Thank you, Dr. Charles. Yes. Bye-bye. Okay. Have a nice day, a nice evening, I should say, and see you tomorrow. Thank you very much. See you tomorrow. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye.